em cima uma lesão muito comum em esportes de contato, que é facilmente explicada pela anatomia. Olha como é que fica aqui, acontece essa lesão. Vamos ver uma animação de anatomia superficial que vai te explicar isso aqui de uma maneira simples. O nome disso, contusão no quadril, também conhecido como hip pointer. Acontece porque um trauma nessa região aqui, ó, como a gente vê na animação, não tem proteção. Simplesmente um tecido subcutâneo que está ali e já tem essa proeminência óssea. Aí gera um hematoma e esse hematoma vai gerar repercussões clínicas nessas origens e inserções musculares aqui na crista ilíaca. Então, que além da crista ilíaca, outra anatomia relevante que é lesionada e também pode estar incluída nessa condição que é o hip pointer, é um trauma na região do trocânter maior, um pouquinho aqui embaixo, como a gente vê na animação, tirando umas camadas, essa proeminência óssea na parte proximal do fêmur, que também pode ser acometida em quedas laterais, por exemplo, e um outro adeno anatômico que tem uma bursa ali embaixo, que é a bursa trocantérica, que se inflamada pode causar uma bursite trocantérica, que também é um diagnóstico diferencial. Lembrando que bursite, ela geralmente é a consequência de alguma coisa, e não a causa em si. Os esportes de contato são... os esportes que causam essa lesão é tudo que possa gerar um contato. Por exemplo, futebol americano, como foi falado, o hockey, o próprio futebol, lutas, até mesmo esportes de automobilismo, pode acontecer isso devido a traumas ali do piloto com o banco ou o equipamento, a carenagem interna do carro. Comum isso. Como a gente vê aqui então na imagem, tem uma mínima cobertura em cima daquela proeminência, em cima dessas proeminências ósseas, que dessa maneira fica muito fácil chegar ao osso e causar machucar mesmo, porque o tempo de contato é um tempo pequeno. Não acontece como a gente usa o cinto de segurança, que vai amortecendo aos poucos, aumentando o tempo, então distribuindo a energia de uma maneira mais uniforme. Não, é um pico de energia e isso tende então a romper vasos e causar esse extravasamento ali de líquido, formar um hematoma realmente. Além do hematoma, pode acontecer junto disso, pela energia do trauma e a contração vigorosa de alguns músculos que estão inseridos nesse osso da pelve em torno, algumas outras fraturas que têm que ser descartadas. Por exemplo, ali na espinha ilíaca antero-superior está inserido o sartório, por exemplo, como a gente vê aqui, e o tensor da face lata também, que vai se continuar como trato iliotibial. Isso aí também pode acabar avulsionando, causar uma fratura por avulsão, pela contração desses músculos. Além disso, um outro acidente anatômico relevante, espinha ilíaca antero-inferior, onde está o músculo reto femoral, uma das partes do quadríceps, que é o único músculo integrante do quadríceps que está inserido acima do fêmur, do quadril. É o único que faz a flexão do quadril, é muito forte, isso é conhecido como o músculo do chute também, o reto femoral. Um pouco mais abaixo, tem ali onde se insere o iliopsoas, no trocânter menor, que é ali na parte interna do fêmur. Outra anatomia relevante aqui é a inserção de músculos abdominais, músculo oblíquo externo, oblíquo interno e até o transverso na região da crista ilíaca ali, podem mais raramente estar relacionado também a esse tipo de fratura por avulsão. Tem até uma classificação de Risser ali, que varia com a idade e o grau de ossificação da crista ilíaca. Além disso, citando a anatomia relevante para fraturas por avulsão, vale citar, e mais importante de todas essas aqui na pelve que a gente está vendo aqui, é essa aqui no isquio, ali embaixo, que ali tem inserção proximal ou origem os isquiotibiais. Então, o bíceps femoral, o músculo semitendinoso, o músculo semimembranoso, tudo isso vem dali, e ali é o principal local que tende a ter fratura por avulsão da pelve. E além desse local, tem aqui mais raro também, bem menos raro, no tubérculo no púbico ali, ó, onde se insere o reto abdominal, músculo reto do abdômen, bem menos incomum. Mas assim, ó, tem que dizer que esse tipo de fratura por avulsão, ele é bem menos comum assim, em atletas adultos. Isso aí vale mais para a população pediátrica, porque aquela apófise onde se insere esses músculos, tendões, ela ainda não está consolidada, ossificada, como até eu falei da classificação de Risser, que avalia isso, tem importância, inclusive, que eu não citei, para escoliose.
Mas o fato é que, então, a população pediátrica, que quando tu tem um hip pointer, tu tem que ficar mais atento, pedir um raio-x, e aí lá no raio-x tu vai olhar esses pontos específicos que eu te mencionei aqui na anatomia e mostrei aqui na imagem para vocês verem como é que é na realidade. Clinicamente, como é que vai aparecer esse paciente? Ele vai ter dor, ele vai ter todos aqueles sinais cardinais da inflamação: dor, rubor, calor, né? Ele vai ter um edema e vai ter aquele sinal cardinal da perda de função ocasionado pela dor. E quais vão ser os movimentos que ele vai perder? Ele vai tender a perder mais a questão da musculatura, a capacidade de força da musculatura abdutora, porque é bem onde vai descer aquele hematoma e onde tem origem alguns músculos abdutores ali, o tensor da face lata, o glúteo mínimo e médio, até o glúteo máximo está sendo originado ali. E aí um hematoma ali vai estender aquela fáscia, vai causar compressão ali e vai até causar perda biomecânica, dependendo do tamanho do hematoma, para aquela musculatura ali. E além disso, como a gente vê aqui na imagem, nesse atlas, tem os rotadores externos ali, os rotadores laterais, que também vão estar comprometidos. Agora, extensão e flexão não costuma estar comprometida, tá? Mas a mobilidade sim, por causa que vai estar limitada por esse hematoma e vai ter dor. Tá vendo como a anatomia explica todos esses achados aqui? Como é que a gente vai diagnosticar essa lesão? Bom, a história vai ser muito condizente, né? Um esporte de contato, um momento específico que aconteceu aquilo, e a gente vai ter na inspeção, a gente vai ver esse tipo de hematoma aqui, característico naqueles dois locais ali, que mais comum na crista ilíaca, pode ser no trocânter maior também. A radiografia, que é um exame de imagem mais simples, acessível, se for só um hip pointer, ela não vai ter alterações. Agora, se a gente tiver uma suspeita em alguma dor específica naqueles locais que eu falei da avulsão, é interessante pedir e avaliar naqueles locais, ou especialmente se é um paciente jovem, mas ficar atento que às vezes tu pode achar que houve uma fratura por avulsão, mas também é porque aquela apófise não está consolidada. Então é sempre interessante dar uma checada em um atlas radiológico para ver se aquilo é uma avulsão mesmo ou se aquilo é um osso que ainda não. Se fizer uma ressonância, vai mostrar um hematoma grande nesses casos, mas não vai ter demais alterações se for só o hip pointer. Serve mais para te ter uma noção da extensão daquele hematoma, mas não vai mudar a conduta via de regra. Além disso, o ultrassom, que é um exame fácil, que a gente consegue ver os planos e também a quantidade daquela coleção. E também é possível avaliar um bone scan, uma cintilografia, se a gente suspeitar em algum diagnóstico diferencial para uma fratura por estresse. E aí, falando em diagnóstico diferencial, o que a gente tem que ficar atento além do hip pointer? Em casos mais graves, sim, pode ir além de ser um hematoma subcutâneo. Pode acontecer uma lesão que se chama de moral. Isso aí acontece quando tem um trauma muito grande e acontece um desluvamento, que é o tecido subcutâneo, como a gente vê aqui na imagem, ele se destaca da parte profunda, da face profunda, e isso rompe artérias, veias e tecido linfático. Aí vai ter uma coleção hemolinfática ali. Vai ficar um hematoma grande encapsulado e aquilo ali tende a infectar, inclusive. Já um hematoma comum do hip pointer é menor, né? E para ser um Morel Lavalette tem que ter uma energia geralmente muito grande. Mas ficar atento que pode vir a acontecer. Eu vou só citar algumas situações, a anatomia de outras lesões daquela região e vou botar a imagem para vocês ficarem cientes ali da qual a anatomia no entorno que pode dar problema, mas pela história geralmente não vai ficar dúvida. Um caso, fratura por estresse do colo do fêmur. Outra coisa, bursite trocanteriana, que pode vir associada a inflamar a bursa depois da batida. Mas lembrando que ela não é a causa de alguma coisa, ela é sempre uma consequência. Necrose avascular da cabeça do fêmur, uma fratura ou uma luxação do quadril, como a gente vê aqui. Algum tipo de tendinose, alguma tendinopatia nesses tendões que estão no entorno aqui da região do quadril. Interessante palpá-lo. Síndrome do atrito iliotibial, que é comentado aqui no curso. Snapping hip, também comentado aqui no curso. Epifisiólise, e aí nesse caso aqui, mais tipo de pacientes adolescentes, que acontece um deslizamento da epífise. Pubalgia,
daí na região da sínfise púbica, e uma disfunção da região sacroiliaca, mais posterior. Como é que a gente vai tratar essa lesão ali? Existem aquelas coisas básicas para as lesões musculoesqueléticas que atendem pela sigla PRICE, PR, Protection, evitar lesões posteriores, suspender a atividade, REST, descansar, ICE, que é um gelo, a crioterapia para diminuir a inflamação, Compression, muito importante em caso de hematoma, auxilia na drenagem e evita que ele se expanda, junto com a crioterapia também, que faz uma vasoconstrição e evita que aquele sangue continue se espalhando, porque aquilo ali vai ser o maior problema. Quanto mais sangue ali, pior vai ser, porque vai ser drenado aos poucos. E elevation, no caso, para facilitar a drenagem, mas como é a pelve, no caso, sempre tentar deixar no nível do coração ajudaria a drenagem do ponto de vista hemodinâmico. E só esse protocolo PRICE comentando que ele está em xeque, que hoje em dia se colocam coisas que tendem a ter uma aceleração ativa, por exemplo, e sempre progredindo de acordo com a aceitabilidade do paciente para acelerar essa resposta. Então, mobilização precoce é importante nesse tipo de lesão, para ir contraindo os músculos, drenando aquele hematoma, facilitar que os tecidos, os vasos linfáticos e a rede venosa vá reabsorvendo aquilo ali e também mobilizando aquilo para não ficar contido e tem um risco de infectar aquilo ali. Quanto maior o hematoma, mais risco de infectar. E é um sangue parado, né? Então a gente tem que movimentar ele, sempre tolerando a dor do paciente. Então, no primeiro momento, respeitar um pouco as limitações, mas forçar aos poucos uma gradativa apoio de carga, deambulação, todo o processo do PRICE. Além disso, o tratamento, no ponto de vista esportivo, pode ser adaptado a uma proteção no local, um pad ou alguma coisa que vai evitar que o atleta, quando ele retornar, ele não tenha um novo trauma ali que agrida tanto, porque aquilo, tecido, quando ele estiver pronto para voltar ao esporte, aquilo ainda vai estar sensível e suscetível a ter lesões novas daquela região, então tem que proteger aquilo ali de alguma maneira, inclusive o atleta tem que estar ciente para ele não ficar batendo ali. Então, conforme tolerado, vai retornando o atleta. Em média, isso aí leva de 2 a 3 semanas. Mais do que 2 semanas já começa a preocupar e é interessante levá-lo para um cirurgião ortopédico para uma avaliação de um diagnóstico diferencial ou uma lesão associada, podendo ser algumas que eu comentei ali. O treino, em média, ele perde assim 5 a 6 dias de treino e aí ele volta ao treino até que, em média, 2 a 3 semanas ele volta para a atividade. Pode, eventualmente, em alguns casos, ser tentada a aspirar aquele hematoma e também injetar uma solução ali com anestésico e glicocorticoides. Isso é muito utilizado no meio esportivo, mas não tem uma evidência clara, mas muitas vezes pode ser tentado para diminuir o processo inflamatório, também para ajudar a drenar aquela quantidade de fluido, mas sempre avaliando o custo-benefício de se mexer em um tecido, né? Quanto mais tu manipula, também tu está botando uma porta de entrada para infecção, eventualmente, e está alterando mais aquela anatomia. E além da infecção, que eu comentei, uma outra complicação é que pode acontecer uma ossificação heterotópica, por causa daquele ambiente inflamatório ali, assim como no envelhecimento, por exemplo, nossas artérias, tem a aterosclerose, que elas vão calcificando, o cálcio ele pode ser gerado em locais de hematoma e um ambiente inflamatório também, e aí calcifica, aí começa a formar osso, e aí isso é um grande problema, porque a gente tem que esperar o osso terminar todo o processo de formação óssea para então mexer naquilo. Então, isso tem que ser evitado por meio dessas medidas que eu comentei ali. Então, tentar conter o hematoma logo que ele apareça com compressão, gelo e mobilização precoce e tentar drenar aquilo o mais rápido possível dentro do tolerado.